morria de medo que ela entrasse roubada e é assim até hoje. Eu fico que nem carniça nela. Pelo amor de Deus, né? Na época que eu tinha 17 era uma coisa, agora que eu tô com quase 50, vai ficar... Não, mas separou e aí eu fico, sabe? Eu quero que ela fique. Eu bato o olho no cara e falo assim, desde que começou ele tá falando. eu falo assim, já tá muito Agora a pergunta final, senhor Irajá. Quem deu mais trabalho pro senhor? Luciana ou Lícia? Eu vivo o presente, eu não dizia. Não. Qual que é a história desse molho? Bom, vou começar contando um pouco das minhas lembranças. Eu me lembro muito pequenininha, na casa da minha avó. Minha avó era uma banqueteira, uma cozinheira de mão cheia. E naquela época, né, eles eram abastados. Ela tinha 4 funcionárias e tinha 2 cozinheiras. E ela tinha aqueles fogões industriais grandes. E eu ficava em pezinho, no banquinho, olhando o processo das coisas, desde pequena. E eu aprendi uma coisa, a gente aprende a cozinhar olhando. Minha avó fazia aqueles tachos de molho, que ficavam 8 horas no fogo. Era muito gostoso de ver a maneira como elas picavam, né? Tudo muito pequenininho. Minha irmã era muito nenê, minha irmã era nenê de colo ainda. Mas a gente observava e não perdia nada. E uma coisa gostosa disso também é o aroma que a gente fala, né? São os cheiros de afeto, né? Eu falo, a cozinha tem um cheiro de afeto, tem um cheiro de amor. E aquela memória afetiva espetacular que fica pro resto da vida. Ah, que bonito que tá. Tudo da horta que é melhor. Normalmente é a Lícia que cozinha, né? Eu só dou um espetáculo. Não, ele cozinha bem, ele de domingo é ele que manda bala aqui. Porque ele sabe fazer, ele aprendeu a fazer e faz muito bem feito. É que normalmente também eu ajudava o senhor Irajá a fazer. Meu pai adorava. Ele que fazia. Ele que Meu gostava. pai sempre gostou da companhia adora, né? Sempre gostou da companhia do... Minha mãe, então, meu Deus do céu, era insuportável. Minha mãe era a maior puxa-saco do Eduardo. Molho da nona. Ah, seu Eduardo Marques. Quem são as primeiras pessoas da família que você se recorda e como elas eram? Apesar de eu era muito pequena quando meu avô faleceu, um ano depois minha avó faleceu. Meus avós que adotaram minha mãe, né? Que minha mãe é adotiva, minha mãe era adotiva. Mas eu me lembro muito bem. A minha avó era uma pessoa incrível, uma mulher de uma educação fora do normal. Eu não sei para quem que a gente puxou, por isso que eu falo, eu acho que é adotivo mesmo. Porque era assim, fina, uma senhora fina, professora de faculdade, filosofia, sociologia, e ela não conseguia engravidar, e aí ela quis adotar e adotou minha mãe, que era uma pessoa assim que é extraordinária. Tinha um respeito total pelos pais, porque na época que ela conheceu o meu pai, ele estava na era de esquite, então enquanto não saísse o divórcio não podia casar de novo. Então minha mãe respeitou muito, ficou 6 anos na época, uma mulher 6 anos ficar esperando para casar, é um absurdo. Minha mãe era uma pessoa incrível, não dá para explicar, que minha mãe era minha melhor amiga e tudo que eu faço hoje com a minha filha é exemplo com ela. Eu nunca escondi nada da minha mãe, nada. Se eu falasse para minha mãe, tô paquerando um menino, minha mãe ia lá e falava assim para mim, e naquela época, diferente de hoje, ela falava assim para mim, ela vinha e me instruía, sabe? Então, perder minha mãe para mim foi perder o chão. Como é que você descreveria ela em poucas palavras? Cara, se eu pudesse escrever em uma palavra, eu colocaria amor. Porque ela sempre foi uma pessoa muito querida e muito amorosa, muito educada com as pessoas. Lógico, ela e a minha tia e minha mãe sempre tiveram desavenças como qualquer pai e qualquer filho, né? Mas assim, como avó, ela era uma pessoa incrível, um coração enorme. Sempre fazia de tudo para me ajudar, para me dar uma boa educação, sempre ajudava os meus pais
ajudou muito os meus pais na criação. Então, desde pequenininho, ela era um xodó comigo. E eu passei boa parte da minha vida junto com ela. Não gostava de ir lá todo dia, ficar brincando, ficava lendo gibi da Turma da Mônica, vendo Chaves na TV. E teve uma época também que no meu 8º, 9º ano, tipo 2018 e 2019, eu comecei a estudar no Puríssimo. E ela mora a 3 ruas do Puríssimo, então todo dia eu ia lá almoçar, né, com ela e com o senhor Irajá. Então foi um tempo muito bom pra mim, assim, porque eu consegui me aproximar bastante deles. Sempre era felicidade, sabe? Ela tinha muita alegria com todo mundo, não brigava, sempre fazia a família se unir. Muito importante pra mim sempre vai ser, mas que foi uma mãe eterna pra mim. Minha mãe era uma pessoa muito de fé. Minha mãe foi uma pessoa que me levou muito para perto de Deus, porque que nem meu pai é mais ateu, né? Então meu pai não acreditava e eu não segui o lado do meu pai. Eu fui muito pro lado da minha mãe. Quando ela ficou doente, a fé que nós tivemos, porque a minha mãe foi operada, correu o risco de não sobreviver àquela cirurgia no dia do meu aniversário. Então não tinha outra data para ela ser operada. E assim, eu viveria tudo de novo isso hoje, porque a minha fé era tão grande que minha mãe ia sair, ela tinha quase 50% de chance de morrer na cirurgia. E o médico falou, Luciana, eu não tenho outra data, é só no dia do seu aniversário. Sua mãe falecer, vai ser uma data para você que... Eu falei, mas ela não vai falecer. O médico foi na minha cara e falei, isso eu tenho certeza, pode marcar, doutor. Pode ser no dia do meu aniversário. Vai ser um dia que ela vai todo ano comigo, ela vai comemorar o seu primeiro ano de vida. E foi assim que aconteceu. Minha mãe chegava muito tarde do trabalho e eu queria a atenção dela, que eu não via minha mãe o dia inteiro. Na época que ela estava fazendo um curso na PUC em Campinas, ela chegava mais 11 horas da noite, eu ficava acordada esperando ela. Ela ficava no mínimo meia hora brincando comigo. No mínimo meia hora brincando comigo, me dando toda a atenção do mundo. E aquela meia hora valia mais do que um dia inteiro. E ela estava cansada, sem jantar, sem tomar banho, e ela queria me dar essa atenção até eu relaxar e dormir. Aí depois ela ia pensar nela. Se pudesse dizer uma coisa pra ela hoje, seria? Que ela foi tudo pra mim. Que ela... Meu maior exemplo. Se eu pudesse dar o último abraço, sabe? E ela brigava muito assim comigo, no sentido assim, eu sou meio que nem meu pai, meio fechada, meu jeito. E ela falava pra mim, filha, isso eu não esqueço, filha querida, não era filha, era filha querida. Você tem que falar mais pra sua mãe que você me ama. Então, hoje eu falaria isso pra ela. A senhora não sabe o quanto eu te amo. Eu queria falar só mais um eu te amo pra ela de novo. Só mais um. E o quanto ela foi maravilhosa. O quanto ela foi uma mãe exemplo. Uma mãe que se dedicou a vida inteira pelas filhas. Ela fez tudo por nós. Tudo que ela podia e o que ela não podia. E queria só falar pra ela mais uma vez, eu te amo. Eu sempre vou te amar. Você já vem pra cá contar. Vem pra cá que fica mais fácil. Eu tô bem acomodado. Qual a melhor história de pescaria do senhor? A melhor história de pescaria do senhor? Aquela do cachimbo. Aquela do cachimbo é a melhor história sua, senhor. Você tá na escola de... História de pescaria. Ah, eu tive muitas. Conta do cachimbo. Da chuva. Ah, mas isso é mentira. Não, antigamente eu estava num grupo lá, cada um contava uma mentira maior que a outra. Para encerrar a conversa, eu falei para eles que o meu amigo que faleceu, o João, estava chovendo e molhou. Ele não tinha escola. Ele queria acender o cachimbo de todo jeito. Deu um relâmpago, pegou, soltou faísca
pegou no cachimbo dele. Então chegou a conversa. Mas qual foi a melhor história com o senhor? Que aconteceu com o senhor? Ah, teve muitas, né? Escolhe uma. Não, eu tinha um amigo que era palmeirense doente. E o Palmeiras ia jogar. Então falamos para ele, não, vai, o Dino aí, quando começou a televisão, falei, tem uma televisão agora portátil que pega em qualquer lugar. Nós pegamos uma caixa, fizemos fios e coisas, enchemos de areia. E pusemos no colo dele, não podia se mexer até chegar no lugar da pescaria. Ele carregou com cuidado, pôs num canto lá. Quando foi a noitinha, ele falou, vamos ver o show. Quando ele descobriu, então todo mundo se encontrou. E o uísque da encruzilhada? Essa é boa também. Ah, na encruzilhada foi o Dr. Brahim. Foi o quê? O Dr. Brahim. É, porque antigamente era comum fazer despacho. Você acredita nessas crenças por aí? Ele colocava toalha, bebida, vela, parava, um monte de coisa. Frango assado no despacho. Eu vivi com o Dr. Brahim e numa curva tinha um despacho, ele pegou e passou com o carro em cima. Olha, parece coincidência. No dia seguinte, a mangueirinha embaixo estava furada. Talvez tivesse um vidro. Depois caiu o para-choque do carro dele. Eu falava para ele, olha, cara, Satanás está atrás de você. E tem quando você roubou os uísques da encruzilhada e deu para seus amigos? Ah, é. Acontece. Eu achei um despacho, mas muito... Você sempre ateu bruto, né, senhora? É, tinha baralho, tinha garrafa de bebida, eu catei tudo. Charuto tinha um monte, catei. Eu não fumo. Daí eu estava lá, tem um monte de gente pescando no meu rancho, uma meia dúzia, eu falei, quem fuma aí? Eu tenho algum charuto. Ah, eu levei. E um deles, depois de ter fumado, falou para mim, olha, você fumou tanto charuto? Eu falei, não despacho. Por quê? Nunca mais conversou comigo. O senhor sabe algum outro idioma, sem ser o português? Não. Um pouquinho do italiano o senhor sabe, né? É, uma pouca coisa. Mas minha mãe era filha de alemães, falava fluentemente alemão. Então, o irmão mais velho, quando foi para Mato Grosso, ele ficou aqui. Então, ele ficou alguns anos morando na casa dos meus avós. Então, ele aprendeu alemão, porque meus avós só falavam alemão, Mas o senhor sempre gostou de ler desde criança? desde criança. Dr. Neves, criança era já. Ah, o Dr. Eco foi o maior. Dante Alighieri. Não, o maior contista do mundo foi Guy de Maupassant, francês. Os contos dele eram maravilhosos. E li alguns escritores, de Água de Açúcar, Érico Veríssimo e outros eu li. Mas eu gostava de Dostoiévski. Para mim, Dostoiévski foi o maior escritor do mundo. Eu gostava de contistas também. Desde o Guy de Maupassant, do Edgar Allan Poe, americano, Charles Dickens, inglês. Então eu li tudo. De literatura, o professor nem conversava comigo. Os cabelos de lá. Porque eu conhecia melhor literatura do que ele. Senhora Já, como que com 97 anos você lembra de tudo isso? Eu não lembro o que eu jantei ontem. Não, isso infelizmente, se eu ficasse gaga, eu acho que iria melhor. Porque assim eu não pensava. Não tem dor de cabeça. É. Eu lembro de coisas que eu era pequeno em Mato Grosso. Quando eu saía com meu pai falava, fica com um olho para cima e o outro para baixo, porque tinha muita cobra. Então eu aprendi com ele, eu andava bem no mato. Você viu lá, não sei se em Brotas você prestou atenção. Lembro, quando a gente ia para Brotas pescar. Porque Brotas não é Brotas, é 25 quilômetros lá de Brotas. Você lembra quando o Lazarento do Mané fingiu que tinha uma onça lá? Ele pegou uma puta prega em mim. Ele abaixou assim, falou, ó, tem onça aí, tem onça aí. Eu com 9, 10 anos fiquei morrendo de medo. Porque você puxou a mim na parte de mulher. Bom, né, Senhora Já? Fala aí.
Minha futura esposa, não estou vendo esse vídeo aí agora. Será já aprontou muito, né, Serajá? Aprontou muito? Ah, É as duas coisas, pescaria e mulher. pescaria e mulher. E os dois ao mesmo tempo, às vezes. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Quem é o André pra você? Descreva ele. O André também é um doido, que sempre tá ali do meu lado, que eu preciso, e às vezes o ciumento também. É um filho. É uma criança. 21 anos, pelo amor de Deus. Mas é um menino que eu tinha como filho. É um menino que eu fazia tudo, e tudo como filho. Eu trabalhava, eu saía correndo do trabalho, ia até minha mãe, eu dava banho nele. E ele ficava esperando a massagem, porque eu trabalho com estética, né? E ele ficava esperando, e eu tenho essas fotos. É apaixonante. E ele com 1 ano e meio, mais ou menos, ele deitadinho, eu dava banho nele deitadinho, aí eu falava assim, agora a Madi vai fazer massagem. Aí o olhar dele é uma coisa assim, é impressionante. Ele me olhava de uma forma, é como um filho mesmo. Aí a minha irmã às vezes estava do lado, é a Madi. O André é muito coração, né? O André é como eu acho que eu me defino muito assim. E o André é muito isso também. O André tem a peste na nossa vida que a gente ama, né, cara? O André é o furacãozinho. Larissa é incrível, cara. Ela também é muito parecida com a mãe. Ela é divertida, engraçada. Ela gosta de conversar, gosta de jogar truco, falar asneira também. Ah, e a Larissa é meu solzinho. A Larissa, minha bebezinha. Minha eterna bebezinha. Ela vai estar 3 vezes maior que eu, já tá, né? Mas a Lari vai ser a minha eterna bebezinha, a filha que eu não tive. É minha filha, eu tenho ela como filha. Assim como minha irmã tem o André como filho. A Larissa é o amor em pessoa. A Larissa é muito meiga, né? Muito carinhosa, muito quietinha, assim, muito... Ela é um amor puro. Larissa é minha vida. Larissa é minha vida, minha paixão, minha amiga, minha filha. A Helena teve várias fases, assim, né? A Helena, eu acho que ela cresceu muito. Criança e jovem, ela era de uma forma muito rebelde, ela sempre foi muito rebelde por todos os problemas que passou, né? Mas depois ela ficou... Eu acho que ela entendeu e se encaixou em tudo isso. Então hoje ela é uma pessoa muito querida, assim, muito humana. Cara, o Iron é uma figura, cara. O Iron é uma figura. Ele também é muito coração, ele também é muito... Mas e ele que, na minha opinião maior, assim, ele que trouxe a Helena mais para a vida, assim, para a realidade, vamos dizer assim. Né? Ele conseguiu puxar ela, não, calma, não é assim. Então ele é uma pessoa muito centrada, trabalhador, não mede esforço para nada. Ele tem essa capacidade de trazer para a realidade, para trazer a calma. Então eu assim, adoro ele e eu acho que ele trouxe muito a Helena de volta para nossa família. Então eu tenho muita gratidão por ele. Eu acho que o Iron é um garoto sonhador. Saí de Rondônia com 16 anos, vim para cá buscar oportunidade de estudo e trabalho, então vejo que o Iron é um garoto sonhador, explorador. Tenho muito a explorar, ainda vejo que eu sou novo e acredito que tenho cada vez mais potencial para crescer na vida e construir uma família, ver meus filhos crescendo, um dia envelhecer e poder falar, cara, cumpri a missão. Eu já falo que a Helena também é uma pessoa sonhadora, que nós não podemos deixar nossos sonhos nunca morrer. Muito família, mato e morro pela minha família, por todos. Quero explorar o que a vida tem a oferecer, junto com todos, sempre buscando o melhor para a família, pensando aí no futuro,
falo muito isso pro André, né, que hoje, agora em junho de 2025, eu me formei em Direito, então ele também está no meio do caminho, então a gente conversa muito sobre isso, sobre o futuro, e é tão gostoso ver, assim, o caminho que eu já passei, ele passando, então a gente conversa muito de futuro, então eu acho que a Helena é isso, é pensar no futuro, um futuro melhor para tudo e para todos. A Larissa tipo, muito alegre, muito amigável, às vezes meio brava, mas sempre fazendo bom para as pessoas, às vezes brigando, mas sempre sendo corajosa com tudo e seguindo a vida como é. Vocês não têm filhos ainda? Não. Não, ainda não. Sim. Sim. Quando vocês imaginam ter? Cara, é engraçado que a gente até veio conversando sobre isso na viagem. Eu virei pra ela e falei assim, se a gente tivesse 5 filhos? É porque assim, hoje em dia as pessoas estão tendo, sei lá, um casal, ou 1 e 2. Eu falei, por que não 5? Aí eu falei, claro, né, se a gente tiver uma condição boa pra ter, porque hoje em dia filho também. O nosso combinado é 2. Mas se melhorarmos de vida, eu falei assim pra ele, se a gente tiver uma vida financeira ok, é 5. Aí é 5 filhos. Vamos ver, e assistir no futuro, vamos ver o que Deus preparou. Deus prepara. Qual o seu maior sonho? O maior sonho? Acho que é construir uma família com alguém que seja o amor da minha vida, com 2 filhos, ter uma casa estruturada, uma família bem, que não passe necessidade, e é isso. Você acredita em alma gêmea? Não. Não? Você já se apaixonou? Já. Quantas vezes? Uma só. Uma só? Como é que foi? Foi estranho pra mim. Acho que foi com 13 anos. O meu primo nem sabe disso. Eu contei pra minha mãe que eu tava gostando de um menino do meu prédio. Daí eu conversava com ele. Daí eu fui conversando, daí acabou. Comecei a gostar dele. Você namorou? Não. Eu acho que eu sou um cara muito brincalhão. Eu gosto sempre de brincar com as pessoas, de conversar, de dar risada. Eu acho que é meu hobby favorito é sentar, começar a falar um monte de asneira e dar risada. Eu gosto de ser eu, sabe? Eu gosto de ser esse cara mais solto, que brinca, que dá risada. Eu acho que a coisa mais engraçada, não assim, uma coisa mais... não necessariamente ruim, mas eu acho que a coisa mais engraçada que aconteceu comigo é justamente a nossa piada do cambalhota. Eu acho que essa é a história de eu estar no bar. Bom, conto pra você assim. Bom, eu tava no bar, junto com você e mais um amigo, né, o Luiz. E eu tava de olho na moça do bar, a moça trabalhava lá no bar, uma moça linda. E eu de olho nela, não sei o que lá, por fim a gente saiu lá do bar. Esse amigo meu aqui tava beijando uma menina e eu tava de olho nessa outra. Só que eu tava assim, já tinha bebido bastante. Vai parecer que eu sou um cachaceiro, cara. Aí eu já tinha bebido bastante. Tava sentado assim, encostado numa muretinha, no tamanho de um rodapé. E encostado ali. Ela tava sentada na mureta. Ela tava sentada e eu tava de pé, assim, com o pé encostado nela. E conversando, e blá, do jeito que gesticula, e fala asneira, e vai. Não sei o que aconteceu, que eu fui gesticular assim, eu tropecei pra trás. Tem 2 cambalhotas. Eu levantei, olhei pros meus amigos, troco, vagabundo, pra dizer que eu tava bem. Só que aí a menina olhou e falou, que porra é essa? O que você tá fazendo, moleque? Aí a menina que eu jurava que eu ia pegar, nunca mais deu certo. Mas rendeu boas risadas, a gente saiu lá dando risada e até hoje vocês ficam me chamando de cambalhota. Quem dava mais trabalho, o André ou a Larissa? Os 2. Mentira. Nunca deram trabalho. Isso é verdade, né? Os 3 nunca deram trabalho, sem trabalho. Quando ela trabalha com as mães, que faz parte. De noite para ir buscar filho. Deixa eu achar essa história. Você tem uma história que é pau a pau. Eu não sei qual dos 2 tem a pior história. É igual, é a mesma história. Só muda os anos. Não, foi episódios separados. Eu já saí de madrugada para ir buscar a Helena Em Araras. Já pegou o André. Contei até essa história do domingo passado, não vou esquecer. de pijama. Nossa, é verdade. O André, assim, eu ia buscar o André, gente, cansada, fazer comida, limpar a casa.
morta de cansaço. Eu falei, eu não vou ficar trocando de roupa. Então eu ia com aqueles vestidos medonhos, sabe, ficar em casa, de fazer faxina. Chinela havaiana, aquela piranha de cabelo assim, né? E aí eu ficava lá na porta, assim, o moleque não vinha. Eu falava, Tinha acabado batendo no celular. todo dia sai nesse horário, porque eu fico ali, lugar que não pode estacionar, não posso demorar muito. E esse moleque não vinha. Eu tava almoçando no restaurante dele. Entrei lá, entrei com aquele vestido de onça medonho, de havaiana. Olha que eu olhei esse Mas eu fiz questão, ainda pensei, sabe eu falava batendo chinelo, fazendo assim, agora vai parar? Não posso ficar nem mais. Quem é a Alicia pra você? Alice é intensidade, né? É louca, faz bagunça e que eu amo assistir filme e tudo. É minha melhor amiga, é uma pessoa incrível, é um coração enorme. Cara, ela é super protetora, incrível, que acolhe e te ajuda nos momentos difíceis e que puxa a sua orelha quando precisa, mas que tem um amor imensurável. Qual é a coisa que você mais se orgulha? Que eu mais me orgulho? Eu acho que foi fazer uma graduação, realizar um sonho, entrar na faculdade com 47 anos, entendeu? Ir para campo com aquela molecada, né? Eu tive um ano de aula de reprodução com um especialista em inseminação artificial, o cara é uma fera nessa área. E a gente ficou um ano fazendo campo com ele, embaixo de sol, embaixo de chuva. E era palpar uma vaca atrás da outra, aquelas vacas holandesas de 500, 600 quilos. Cavalos também, a gente ia para Aras. Eu lembro que a primeira vez que eu mediquei um cavalo, era um garanhão de quase 600 quilos. E assim, assustador, porque garanhão, o bicho é, né, surtado. E até para fazer os exames, tinha que dar uma acalmada nele. E a veterinária olhou pra mim e falou assim, Lícia, vai lá, faz 4 ml de tilazina nesse cavalo agora. Eu fiz assim, pega a veia dele, enfia ele na agulha, eu andando dura com ele assim, ó, pra colocar ele na agulha. Eu falei, agora que ele vai me engolir esse cavalo. Monstro. Coloquei ele na agulha, fechei. Fiquei uma meia hora ali amansando, agradando, pra ele sentir o território. A hora que deu certo, fui lá e pau. Peguei a jugular dele e fiz. Aí, ó, ficou uma belezinha. Daí a gente pôde, porque senão ninguém ia botar a mão nele. Quem que com 50 anos, 48 anos, fala que vai começar uma faculdade, gente? Só ela mesmo. Então ela demonstrou pra mim que assim, não tem idade pra você correr atrás de um sonho. Vou fazer veterinária, tacou a cara, não era mais uma criança, tanto é que eu brincava que ela era a merendeira da faculdade, ela fica brava. Eu falava que ela era merendeira, falava que porque tudo. Nossa, quer morrer. Eu falo, o que uma velha fica no meio de mina de 18 anos? É a merendeira, fala, chegou a merendeira, nossa, não vai calar a boca, aquela. Aí começa, né? Sessão palavrão. Mas assim, eu tenho muito orgulho de eu olhar hoje minha irmã no final do ano se formando como médica veterinária, uma coisa que ela sempre quis. Quem é a Lu pra você? Ai, cara, é força, é cumplicidade, é pra sempre, né? Irmão é uma coisa e sempre juntas, independente das adversidades, dos problemas, a gente tá sempre junto. A Lu é uma guerreira, cara. A Lu passou por várias coisas, assim, e tá sempre em pé, tá sempre... A Lu é guerreira, cara. Cara, eu acho que ela é muito engraçada, assim, ela é muito divertida. A gente se dá muito bem nesse quesito, porque a gente gosta de conversar, de falar asneira, de dar risada. Eu acho que a gente se dá muito bem com isso. E tem inúmeros momentos felizes, desde que a gente era criança e viajava junto. Até hoje em dia, quando a gente gosta de sentar ali, beber uma cerveja, jogar um truco, ir pra uns barzinhos. Ela é uma pessoa companheira, amorosa e sempre alegre. O Eduardo é irmão. O Eduardo, pra mim, ele já tem um céu ganho, né? Cara, ele é um brincalhão, assim, que nem eu. Ele gosta muito de brincar com as coisas. A gente brinca já que ele já tá meio velho babão, né? Que ele gosta de brincar, tudo.
mas também é uma pessoa muito coração, cara, que a gente tá junto em todos os hobbies e é um cara que gosta muito de ajudar as pessoas. Eu acho que ele dorme feliz quando ele vê que ele ajuda as pessoas, seja família, seja não família, quem são os amigos. Ele gosta muito de juntar os amigos e tornar quase como se fosse uma família, principalmente com os meus amigos, sabe? Ele faz muito isso. Então, eu acho que em várias palavras ele é assim. Eu também, que sempre tá do meu lado, que às vezes eu apronto algumas com ele, mas sempre ele tá junto comigo. Ah, meu grande amor, né? Amor, meu grande amor. O Du é meu companheiro, meu melhor amigo, meu parceiro de vida e não sei viver sem ele. Ai, parece que eu vou chorar, gente. Ai, coisa brega. Eu que sou sempre tão durona, né? Qual a maior conquista da sua vida? Cara, a conquista é a família mesmo, cara. Eu não vejo conquista como casa, como carro, como coisas assim, né? Como viagens. Minha maior conquista é ter uma família que eu possa me orgulhar. É uma família que, apesar dos problemas, quando briga, briga mesmo, quando ama, ama mesmo, quando... Então, assim, a nossa família é uma família bem, assim, né? Intensa, vamos dizer assim, mas é uma família muito unida e que se gosta muito, né? Então, a gente está longe, mas está sempre ligando, está sempre com a Helena, oh, como é que vocês estão, como é que você está? O André, eu falo todos os dias com ele. Então, a família, para mim, tanto que tenho tatuagens por causa da família, falando de família, que eu amo muito família, cara, eu sou muito assim. O Serajá é uma pérola, né? Você vê ele é aquele velho rabugento, né? Ele é meio bravo com as coisas, você não gosta de conversar, mas quando você vai conhecendo, você vai conversando com ele, você vê o quão inteligente ele é e como ele lembra de tudo, como ele sabe da maioria das coisas. E gosta de conversar, ele é muito falante, gosta de contar as histórias que ele já viveu, as histórias de pescaria, né? Que acho que sempre foi o passatempo favorito dele, foi pescaria, e justamente os momentos mais relevantes que eu tenho, mais felizes que eu tenho com ele é justamente quando a gente ia pescar. Quando eu tinha meus 9, 10 anos, quase todo final de semana a gente ia para Brotas pescar, eu e ele e meu tio. Ai, meu pai é uma inspiração para mim. Meu pai é fora de série. E o que eu poderia falar para ele, para eu agradecer? De ter sido sempre o pai presente, maravilhoso que ele foi, que ele é. Sempre, 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 sempre. Mas uma coisa que é muito marcante para mim é que eu sou asmática, né? E eu sofria muito com asma. E naquela época não existia aerolim, bombinha ainda. Ficava noites em claro, sentada na cama com aquela falta de ar. E meu pai tinha que levantar cedo para trabalhar. Ele trabalhava o dia inteiro. Ele passava a noite comigo. E ele ficava comigo, tentando me aliviar, colocando vaporizador. E quando ligavam da escola para ele, que eu estava com muita falta de ar, ele saía, ele largava o trabalho, me pegava para me levar no horto, porque no horto tinha aquele eucalipto, né? O cheiro forte de eucalipto, então o eucalipto acalmava a crise, que eu tinha crises agudas muito sérias. O meu pai, apesar de ser uma pessoa fechada, apesar de... Eu não me lembro nunca ter escutado meu pai falar eu te amo, pra mim. Mas eu respeito, que é o jeito dele. Porque nem sempre as palavras valem tanto. Eu acho que as atitudes são muito mais valiosas do que palavras. E meu pai, desde que eu sou criança, as atitudes dele demonstravam isso pra mim. Apesar de eu sentir essa falta de ouvir se eu te amo, como hoje eu falaria pra minha mãe, que eu falo que eu sou um pouco puxada pro meu pai, mas bem menos. Mas ele é uma pessoa extremamente preocupado assim, com tudo. Ele liga pra mim, ele tá aqui, ele liga pra mim. Tá tudo bem, filha? Tá tudo bem aí? Sabe, eu percebo que ele fica preocupado. Você tá precisando de alguma coisa? Você tá precisando que eu te ajude financeiramente? É uma pessoa extremamente preocupada. Sabe, com essa idade, ficar preocupado porque eu separei, tipo assim, será que ela tá passando alguma necessidade? Na cabeça dele. Então ele é uma pessoa muito bondosa.
É uma pessoa que cuidou da minha mãe. Você fala assim, meu Deus, como que uma pessoa, ele tinha 90 anos, como que um senhor de 90 anos, ele fazia tudo para minha mãe. Minha mãe falava, ai, eu quero água, ele levantava, ia buscar água. Então é de uma bondade, de um coração gigante que as pessoas não conseguem enxergar isso nele, porque ele parece ser fechado, torrão, marrento. Então quando ele fala para mim que não acredita em Deus, eu falo, ai pai, quem conhece a Bíblia de trás para frente não acredita em Deus? Você para de falar isso para mim, que você acredita, assim, ele fica bravo, ele fica nervosinho. Então eu falo, vai. Cara, minha mãe é uma pessoa que ela é italianona, assim. Minha mãe é italianona. Ela gosta de aquela galinha que quer ver todo mundo embaixo da asa, todo mundo em volta dela. Então, assim, ela faz de tudo para ter todo mundo em volta dela. Por isso até que a gente se reúne mais na casa dela, porque na casa dela tem tudo, a todo momento, comida, aquela mesa que não é uma coisa que não, é uma mesa gigantesca para 3 pessoas, né? E a gente aprendeu muito com isso com ela. Então, assim, a gente faz muita comida, muita coisa. Gosta de todo mundo muito à mesa. Minha mãe não tem sala na casa dela. Não existe, não tem isso aqui na casa dela. Não existe. Porque todo mundo vai para a cozinha ou para a área de lazer dela lá, todo mundo sentado em volta. Então, minha mãe é muito acolhedora. Assim. Meu pai é coração igual a gente. Assim. Ele dá o que ele não tem, ele faz o que ele não pode. Eu acho que eu fui feliz a vida toda. Nunca guardei rancor de ninguém, apesar de traído diversas vezes. Cara, eu acho que você me ajudou. Eu acho que seria o meu 8º e meu 9º ano, assim, na escola. Eu lembro que foi uma época muito boa pra mim, porque foi a época que eu comecei a sair, comecei a ter as namoradinhas, eu começava a ser um pouquinho mais... eu tava um pouquinho mais solto na época também, eu tinha vários amigos, assim, que eu levo pra vida até hoje. Então, acho que foi uma época da minha vida muito boa, assim, que eu... Foi famosinho na cidade? Mais ou menos. Isso aí era por causa dos meus amigos, que tinha bastante influência com as menininhas. Aí gostava, né? Aproveitava, né? Aproveitei, viu? Aproveitei bastante. E tá aproveitando ainda. Que minha futura esposa não veja isso, mas eu aproveitei bastante. Acho que quando eu, minha mãe e meu pai fomos para Foz do Iguaçu, eu não lembro muito, mas eu sei que foi muito legal essa viagem e eu gostaria muito que voltasse ao tempo para lembrar e se divertir, né, como a gente se divertia. Cara, tem vários momentos felizes, assim, né? Eu não posso reclamar muito, não, de coisas ruins, coisas tristes. O mais feliz, os dois mais, né? Quando a Helena nasceu, foi um momento muito feliz, apesar que depois eu não estava muito com a mãe dela, não estava, né? Não era um casamento, não era mas o nascimento da Helena foi muito feliz, porque eu briguei muito por isso também, né? Porque a família, como a gente não era casado, nada disso, então a família deles eles não estavam aceitando muito bem isso, né? E eu briguei muito por isso, né? Que eu queria que ela tivesse, eu queria ter, eu queria cuidar, eu queria... Depois, quando ela nasceu também, eu acabei separando da mãe dela, e aí eu briguei muito por ela, né? Para estar com ela, para poder fazer visita, para poder ficar mais tempo com ela, queria pagar tudo o que ela precisava, né? Então, assim, eu briguei muito por ela, então o nascimento dela foi muito feliz, e o nascimento do André também. Daí o André já estava casado, né? E foi um pouco mais programado, então foi muito, muito feliz também, assim. Então foram os dois momentos, assim, para mim, os dois melhores momentos. Para mim foi em 2018, 2017. Na verdade, foi quando eu conheci ela, cara. Porque, assim, como eu vim pra cá, você não tem muita família. Então, ela me acolheu. E daí, com isso, veio um combo, uma família enorme pra mim, né? Até quando eu conheci o Du, assim, ele me acolheu como um filho. Até hoje ele fala que eu sou um filho pra ele. Então, assim, pra mim foi o melhor momento da minha vida ali, que eu comecei a perceber, cara, eu não sou mais moleque, eu sou um adulto, eu tenho que começar
trilhar esse caminho agora. Foi ótimo. Essa época foi muito boa também, mas eu falo que o melhor momento da minha vida está sendo hoje. E se você me perguntar, daqui 10 anos a resposta vai ser a mesma. Vai ser o momento que eu estou passando. Porque com essa mudança de cidade, a saída da casa dos meus avós, o conhecer o Iron, foi um amadurecimento muito grande. E eu falo que a cada dia mais eu me conheço melhor, porque a gente nunca para de se conhecer. Então, eu me conheço melhor, eu consigo lidar melhor com a vida. E hoje eu falo que o meu melhor momento está sendo hoje, vivendo a vida com mais leveza, mais tranquilidade, né? Ah, com certeza, quando eu tive minha filha. E assim, foi assim, uma coisa assim de... Ou nasce ou morre as duas. Foi um parto, assim, muito. Ela ficou um mês na UTI, então... Foi aquela coisa assim, quando eu vi que minha filha, que o médico falou, vamos Larissa, chora, Larissa. Eu falei, meu Deus do céu, porque ela já estava perdendo a oxigenação, né? Teve que tirar. E ela chorou e colocou do meu lado. Aquilo eu acho que foi o maior. E assim, medo, lógico, eu tive muito medo eu tive chances também de morrer no parto, né? E eu nunca vou esquecer o dia que eu tava a Larissa tava na UTI e minha irmã tava no quarto. E eu tava com a mão no vidro, assim, olhando ela de longe, ela cheia de coisa, de sonda, assim, uma coisinha. E de repente começou a apitar tudo. Ela começou a descompensar. E aí veio aquela correria de médica, enfermeira, entrando naquela UTI para estabilizá-la. Eu nunca mais vou esquecer. Eu tava com a mão assim no vidro. Eu nunca fui muito religiosa, né? Mas nesse momento eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu nunca fui muito religiosa, mas quem me conhece mais intimamente sabe. Eu caí de joelhos assim, com a mão naquele vidro. Eu caí de joelho, eu desmontei. E falei, não levem ela. Ela tem muito para fazer aqui. E se ela não aguentar, a minha irmã não vai aguentar. A minha irmã não vai suportar, porque a Larissa foi muito desejada. Cada meia hora que passava era ela tá aqui, sabe? Foi difícil. Então ela é meu solzinho, ela é minha lua, meu sol, meu beija-flor, minha bebezinha, meu amor. Red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Qual foi o momento mais difícil ou mais desafiador da vida de vocês? Eu acho que a Helena vai concordar comigo que esse ano não foi um ano tão legal o começo dele, a verdade, porque infelizmente a gente perdeu o avô dela. Eu recentemente perdi meus 2 avós, meus 3 na verdade, os 2 por parte de mãe e um por parte de pai. Então assim, a gente sente uma saudade imensa, né? Ainda mais uma geração, que nem a gente vê, e o seu Irajá tá firme e forte. Mas a gente perder quem a gente tá vendo assim, que as pessoas que a gente ama muito, que a gente tem aquele carinho, que nem a minha avó, tem as lembranças e tudo, e a gente tá vendo que tá indo, a gente fica até um pouco assustado, né? Mas assim, então não foi um ano de muitas alegrias, mas foi um ano também de tristeza, de perdas. Que a gente entende, só que a gente sempre olha para cima e fala, por quê? Por que tinha que ser, entendeu? Só que nem a Helena sempre falou para mim, a gente também não pode ser egoísta de pensar que a gente quer as pessoas do nosso lado para sempre, entendeu? Então esse ano foi um ano mais complicado, assim, foi um momento mais difícil, assim, de lidar, sabe? Longe da família, foi um ano que a gente mudou para Araxá, então foi um ano que a gente... Foi tudo novo, sabe? Então acontecendo isso a gente sentiu bastante.
A minha vida, eu brinco que é a vida de todos, mas é uma montanha russa, né? E os baixos da vida foi bastante baixos ao longo da vida, mas realmente esse último ano juntou muita coisa, morar longe da família, você perder entes queridos, dói muito, mas reforça mais o crescimento e a valorização da família, que eu acho que hoje dinheiro nenhum do mundo compra, por exemplo, o almoço que nós estamos tendo hoje. Dinheiro no mundo nenhum compra essa estar do lado da família, aproveitar cada segundo. Hoje com meu avô, né, que faleceu, depois disso me deu um estralo muito grande de, poxa, ele veio, enfrentou 2 cânceres, venceu e de repente saudável falecer de um ataque cardíaco. Daí eu falei assim, poxa, todos nós de repente podemos ir de uma hora para outra. Então, mesmo com esse baixo muito grande da minha vida, que foi, eu acho que a fase mais difícil que nós estamos ainda passando, porque o luto é uma coisa que muito complicada, mas isso veio para fortalecer ainda mais. Eu falo assim que hoje realmente nada no mundo vai fazer eu abrir mão da minha família. E por eu ter essa família do parte de pai, família do parte de mãe, então ainda mais que eu falo, eu não tenho uma família só, eu tenho duas e eu quero que as duas cresçam juntas e cada vez mais essa perca do meu avô fez fortalecer e aflorar muito isso em mim. Cara, eu acho que a época mais difícil da minha vida e que me gerou muito aprendizado foi quando meu pai perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego porque ele estava há anos dentro da firma e eu estava com meus 16 para 17 anos. E ele pegou esse dinheiro, montou o que ele recebeu de acerto da empresa e montou uma empresa dele. Só que, assim, foi uma época difícil pra gente porque a gente não estava acostumado a ter que segurar muitas coisas e deixar de fazer muitas coisas que a gente fazia. Então eu tive que começar a trabalhar, eu tive que começar a controlar mais as coisas, eu comecei a tomar conta do meu próprio dinheiro, comecei a segurar mais, querendo ou não, a parte financeira, né, para não sair gastando com besteira e afim. Só que justamente foi essa época que me tornou hoje um jovem que mora sozinho, responsável financeiramente. Porque eu comecei a aprender a cuidar do meu próprio dinheiro desde cedo. E isso hoje, morando fora, foi o que me ajudou a chegar onde eu tô hoje, sabe? Ai, foi perder minha mãe. Isso daí ninguém esquece. E foi num momento muito conturbado, estava na pandemia, minha mãe ela passou por uma cirurgia, ela quebrou o fêmur, então foi uma cirurgia muito complexa, ela precisava de profissionais 24 horas, então a gente colocou numa clínica especializada. Só que veio a segunda onda da Omicron e a gente ficou 2 semanas sem poder entrar. E nessas 2 semanas, que foi o pós-cirúrgico dela, ela entrou em sepse. E é muito comum mesmo. A maior causa de mortes em idosos no mundo é por fratura de fêmur. Porque o pós-cirúrgico é complicadíssimo. Acho que quando a minha mãe namorava, e daí tinha algumas vezes que eles brigavam e teve uma briga que foi muito séria, em que eu tava junto e aconteceu algumas coisas que foi muito, doloroso pra mim ver, e acho que seria uma fala pra alguém que não passe isso, que se mereça, como minha mãe tá se merecendo, que não tem que viver por alguém que não te merece, e sim por alguém que gosta de você de verdade. O quanto isso te moldou pra você ser quem você é hoje? Isso que eu falei? Esse momento que você viveu. Acho que mudou bastante. A minha cabeça mudou porque eu me sinto muito mais junto com a minha mãe depois disso. A gente fala muito mais sobre esse assunto. Ela me conta um monte mais de coisa, eu conto mais coisas pra ela, e virou mais uma coisa pra abrir mais o coração pra gente. Qual foi o maior gesto de amor que você já recebeu da sua família? O maior gesto de amor?
Eu acho que foi da minha filha. Quando eu passei um problema com um ex-namorado, e ela viu. Quer dizer, coisa que não era pra ter visto, né? Mas aconteceu. E a Larissa me salvou. Eu falo, eu só saí desse relacionamento por ela. Que eu comentei alguma coisa que eu tava triste, ela falou assim pra mim: mamãe, você é maravilhosa. Não fique assim. Não fique assim porque... E minha filha é uma pessoa muito de fé. Eu tentei educá-la da mesma forma que eu fui. Ela falou assim, porque foi livramento na tua vida. Deus sabe o que Ele fez. E eu sei que logo mais você vai, sabe, vai voltar a ser quem você era, entendeu? Mas ela falar pra mim, você é maravilhosa. Uma criança ali, ela tinha 13 anos. Eu fiquei surpresa, assim, sabe? Porque tem criança que não tá nem aí, que não toma nem conhecimento. E o que ela viveu, o que ela viu, o que ela assistiu, foi uma coisa, assim, que ela teria que ir, às vezes, até pra psicólogo. Mas não. Ela me deu o apoio, sabe? Foi, assim, um amadurecimento para nós duas. Foi um aprendizado mesmo. Eu falo que nada é por acaso. Tudo, Deus tem um propósito, sabe? E hoje a gente vai pra academia, porque eu tô levando ela comigo, né? Eu quero que ela vá comigo de qualquer jeito. Eu tô induzindo meio que na marra, mas ela tá indo. Então, assim, ela tá comigo, ela fala assim, mamãe, olha aquele moço ali. Eu não aguento, gente. Eu olho e falo, tem tudo pra ser meu jeito. Eu brinco assim, sabe? Então eu sou muito amiga, mas ao mesmo tempo eu sou a mãe. Não é que eu proíbo, eu instruo. Falaram que você tem 15 anos, o que você vai sair enchendo a cara? Que nem as amigas delas, tudo assim. Usando, não sei como é que chama aquilo, pó. Vape, aquelas coisas. Eu tento fazer o possível e o impossível. Pouquíssimos arrependimentos na minha vida, assim, pouquíssimas coisas que eu falaria, ó, isso eu me arrependo muito, que se eu pudesse voltar lá atrás e falar pro meu eu, ó, não faça isso, acho que eu tenho 2 ou 3 coisas no máximo, assim. Tem outras que eu sinto tristeza por ter passado, mas assim, ao mesmo tempo trouxe muitas coisas boas. Por exemplo, eu trabalhei anos na Petrobras, embarcado, né, em plataforma de petróleo. Então, trabalhava 15 dias e ficava 15 dias em casa. Mas, normalmente, esses 15 dias em casa nunca eram só 15 dias. Né? Não eram os 15 dias, normalmente ficava 3, 4 em casa, eu saía. Então, eu perdi muito da Helena e principalmente do André, né, que o André morava comigo. E a Alicia sofreu muito com isso. Então, uma das coisas que me deixa triste é ver o sofrimento que a Alicia passou nesse período, né? E ter perdido muita coisa do André, principalmente crescendo, né? E a Helena também um pouco, mas a Helena eu via só de final de semana. Então aí eu acabava ficando meses sem vê-la também. Então essa é uma coisa que, assim... Mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu cresci muito na minha profissão, né? Ganhei bastante dinheiro nessa época, então consegui conquistar algumas coisas. Então, assim, prós e contras, mas isso é uma tristeza que... Ai, a gente sempre se arrepende de não ouvir mãe como deveria, né, gente? Viu, molecada? Ouçam a mãe sempre. A gente acha que as mães estão erradas, mas não estão erradas. Mesmo quando elas estão erradas, elas estão certas, porque elas estão certas, às vezes por caminhos tortos, mas elas querem só o melhor na vida da gente. Então, quando a mamãe fala, não anda com esse fulano, ou a mamãe fala, esse menino não é pra você, sai fora que é roubada, você vai se machucar. Ou não aproveita esse momento, estuda, para de fazer vida louca, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, são coisas que eu ouvi bastante, mas eu deveria ter ouvido mais. I think to myself, what a wonderful Não vou estar mais com vocês, mas eu gostaria muito que vocês, de mim, só levassem o que é bom.
O que é ruim, vocês deixam de lado. E você faz o que a gente deixa de exemplo é o que vocês levem, né? O resto a gente apaga do vídeo. Eu falei no meu vídeo também, né? Uma mensagem para passar para eles é amar. Amar e amar e amar. Amar a família, amar os amigos, amar a si mesmo, porque ninguém consegue amar outra pessoa se não tiver amor próprio, se não se respeitar, né? Para ser respeitado, e respeitar as pessoas e amar as pessoas, entender, cada um é diferente, compreender, cada um tem a sua dificuldade. Exatamente. Gostaria de deixar a lição de família, de união, porque não basta apenas falar, é atitude. E assim, a família é o alicerce. Então eu gostaria que meus netos respeitassem minha filha, que é a mãe, que o respeito é fundamental à mãe e ao pai, e muita união e amor, muito, sempre, por mais brigas que a família tem, não adianta, mas passa por cima porque a família é tudo na vida. Mexeu com a família e mexeu com tudo. A gente protege uns aos outros, a gente defende uns aos outros. Eu acho que o mais importante, assim, que a gente tem que levar para as futuras gerações é continuar vivendo a vida com leveza, porque eu acho que quando a gente está todo mundo junto aqui, a gente esquece dos problemas, a gente esquece das dificuldades, esquece de tudo que está passando na nossa cabeça e vive a vida com leveza. A gente dá risada, a gente brinca, a gente zoa, fala palavrão, xinga e já está todo mundo dando risada de novo. Então eu acho que isso é o mais importante que a gente deve levar para as próximas gerações. Independente do que aconteça, a gente mantém essa felicidade que a gente consegue transmitir, sabe? E reunindo tudo isso também viver intensamente, né? Com responsabilidade, mas como se hoje fosse o último dia, viver tudo que o dia pode te oferecer da melhor forma possível, junto com a família, não perder tempo, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então viver intensamente, amar intensamente, independente do que aconteça, é a família, estamos lá para chorar junto, dar risada junto, comemorar juntos, sempre juntos. E perdoar também. Perdão é uma coisa muito importante, porque perdão é liberdade. Quando a gente perdoa alguém que nos fez muito mal, a gente se liberta, é bom para todo mundo. E você, Larissa? O que você passaria para os seus filhos? Acho que também fica sempre com a família, né, que é o mais importante, com união, amor, sempre respeitando todo mundo que está sempre do seu lado, que as pessoas que estão do seu lado, como às vezes amigos, pode estar tipo só pro lado mesmo para ir para festa, curtir, mas a família sempre vai estar ali do seu lado para tudo. Eu curtir a família, aproveitar cada momento. Né, a gente reunido lá na Nova Vera, a felicidade dela é essa. Pra gente, às vezes, é coisa tão tonta. Nossa, não, vou pra casa, vou descansar, não sei o que, legal. Às vezes, é um tempinho que você passa com eles, importante pra tudo, pra vida, vida. É isso, viver a família e aproveitar cada momento. É aquela coisa, os filhos e os netos vão coloridos, né? Com certeza. Gente, tem paciência. Ó, eu vou estar velho gaga, você tem que cuidar de mim. Não, diga assim, porque tudo tem sua hora certa, tudo tem sua... Por mais que a gente tenha problemas, eu tive alguns problemas com a Helena, né? Mas depois a gente... coisas de famílias e coisas assim, mas que a gente, com o tempo, veio mostrar o que era certo, o que não estava certo, o amor o que a gente assim, arruma, o que a gente deixa, o que... Né? Então, assim, amor e calma e fazer para a família que isso aí volta e que as coisas se encaixam, vão se encaixar no lugar. Eu sem desespero, sem... Não tem nada que destrua. Paciência! Eu acho que a essência da vida é essa. É doar sem saber para quem, sem saber por quê, e receber em troca sem precisar
e não querendo isso daí, mas vem automaticamente. Fomos, anteriormente, foi passado para eles, não querendo falar, faz isso, faz aquilo, mas no exemplo nosso é que eles estão continuando a vida deles com os nossos exemplos. A minha família tem um problema muito correto. Não tem um desvio de ninguém, nem dos meus irmãos, nem deles. Eu fui muito briguento, eu nunca aceitei coisa errada. Principalmente quando eu trabalhava. Uma vez tinha uma diretora de divisão do ensino, Enéas Caldaça Rafael, todo mundo tinha medo dela. Ela mandou um material para a escola, quando estava no Michel, o material era para museu. E o relatório, eu fiz 2 palavras no relatório, pior do possível. O que o senhor falaria para o seu neto, ou seus bisnetos, trisnetos, filhos do André, filhos da Helena, filhos da Larissa? Vivam a vida. Sei. E aí, Larissa? A morte é certa, a hora é incerta, né? Então viva a vida, curta a vida. And a rendezvous. Your eyes held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know all my whole life through I'll be remembering you, whatever else I do. Quanto tempo vocês têm de casado? 50 anos faríamos o ano que vem. Dia 12 de julho, agora 50 anos. Namoramos 6? Tá. Finge que é apaixonado por mim. Ai, fingir? Tô brincando. Fica fácil. Na verdade, eu conheci o Du 5 ou 4 anos antes, porque a gente fazia capoeira na Unesp. E uma das minhas amigas da biologia, a gente olhava e falava assim, ai, esse moço é tão fofo, né? Ele é fofo, mas ele não olha pra gente de jeito nenhum. Eu falei, uma ou duas, ou ele não gosta da fruta. Ou é respeitador. Né? Olha, eu nunca vi tanta moça bonita na vista como na festa junina. Olha, coisa impressionante. Qual que é a lembrança mais marcante da sua infância? Na minha infância, foi o nascimento da minha irmã. E quando eu vi minha irmã, eu fiquei apaixonada, parecia uma boneca. E eu queria ficar com ela no colo, não podia, só tinha 3 anos, né? E eu ficava assim pra minha mãe, mamãe, quando que ela vai brincar comigo? Minha mãe falou, filha, vai demorar um pouco, mas vocês vão brincar muito. A gente brincou e brigou muito também, até hoje. Na época não tinha celular, eu ia nesse São Conteúdo, numa chácara. E minha minha mãe falou, não, volta à tarde. Chegamos, era umas 6 e pouco da manhã. Que ótimo, bem no grau. Ela olhou pra mim assim, minha mãe falou assim, você tá achando que você vai dormir? Falou pra ela, vocês vão lá na feira, vocês vão ficar lá na feira esperando um caminhão de frango. A cara desse ser, eu não ria da minha situação. Eu ria de ver que ela ia ter que ficar esperando um caminhão de frango na feira com sono e A gente sentou na esquina ali, a gente ficou sentada na esquina a manhã inteira.
inteira. E cadê aquela bosta? Sabe o que é o mais legal? Não existia caminhão. O gás que ficava em uma proteção do gás. E nessa proteção de piso tinha uma antena, acho que era da TV, né? E ela rodava. Então eu com o André a gente pegava naquela antena e ficava rodando. Outro dia nenhuma TV pegava. Vou dar uma de ET Bilu aqui, mas eu gostaria de dizer sempre para buscarem conhecimento, que conhecimento... A minha família fala alta, fala palavrão, briga. Deles aquelas famílias mais italianas. É, bem sangue no olho, assim. Briga, Nós somos italiano mais do norte, assim. Na cadinha da Polônia ainda, da velha. Na Áustria. Na Áustria, né? Ah, é, austríaco, é verdade. Eu sou uma pessoa que me fez uma coisa ruim. Se eu contar ela com a perna quebrada, eu quebro. Só fala, tá? Só Não fujam de religião. Porque religião não é uma questão de superstição e medo. Para com isso, pai. Ele quer dizer que, tipo assim, ó, viva a vida, mas assim, com respeito, com amor, com caridade, independente de religião. Porque meu pai, por ser uma pessoa assim, que não acredita em muitas coisas, ele é infinitamente superior a muitas pessoas que estão sentadas no banco de igreja. A caridade, Mas o outra amor, coisa, o uma pessoa, acolhimento. pra ela ser ética, e ser boa, e precisar de religião, então tem alguma coisa muito problemática nessa criatura. Porque primeiro a gente tem ética e caráter, a religião é consequência das suas escolhas. Religião é escolha. Em 69 eu fundei a Aliança de Jovens Idealistas de Leme. Então, esses jovens, a gente se reunia e chamava psicólogo, prefeito, médico, dentista, professor, a gente chamava para fazer palestra. Então, isso daí formou muitos jovens. E dentro dessa comunidade saíram muitos casamentos, inclusive o meu e o dela. E é o que eu faço hoje com os demolês, entendeu? É basicamente o que eu faço com os demolês, que hoje eu sou presidente do conselho demolê e é quase a mesma coisa. Sempre ajuda o outro, mas eu acredito que ajudando o outro você acaba ajudando a si mesmo, né? Sim, por muito tempo eu também presidi lá o capítulo do demolês e foi uma experiência incrível, assim, de poder fazer o bem ao próximo, de ter a fraternidade entre os amigos, né? Esse é um pouco do legado da família Marta.